a gente aprende muita coisa. É verdade, é verdade. Bom, estamos aí novamente hoje, dia 30 de setembro. Bom dia a todos. Estamos novamente na disciplina da disciplina de materiais modernos e aplicações do programa de ciências dos materiais. Nós estamos aqui com alguns dos nossos alunos e também alguns inscritos que tiverem interesse no tema. E hoje a gente convidou para vir dar uma palestra para vocês o professor Elton Cita. O professor Elton Cita, ele é professor, é um jovem docente do Departamento de Química e ele tem aí uma trajetória e está bem no início da carreira, mas já tem vários trabalhos publicados nessa área que ele vai vir falar um pouquinho para a gente, né? Então, ele tem formação em Química, mestrado e doutorado também em Química pela USP, e ele tem atuado na área de eletroquímica, com experiência em eletrocatálise de moléculas com potencial para utilização em células a combustíveis. E a ênfase dos trabalhos dele, o que é bastante interessante, está na parte das instabilidades dinâmicas que são observadas, às vezes, nesses sistemas, que acho que é o que ele vai trazer um pouquinho dessa curiosidade para a gente. Então, Elton, fica bastante à vontade aí, seja muito bem-vindo, obrigado aí por ter aceito o convite, e aí você pode agora começar a sua palestra. Eu que agradeço o convite, Chico. Bom dia a todos e a todas. Vocês conseguem ver a apresentação? Novamente, acho que aqui está em tela inteira agora. Conseguem ver? Sim, estamos vendo. Sim. Ótimo, perfeito. Então, obrigado pela apresentação. O Chico já adiantou, né, que eu tenho a minha formação é eletroquímica e um lado um pouco mais fundamental da eletroquímica, mas nos últimos anos eu tenho trabalhado muito em como que a gente pode utilizar essa informação fundamental para aproximar a eletroquímica do desenvolvimento de materiais, ou seja, como que a gente pode obter informação de sistemas modelo e utilizar essa informação para o desenvolvimento de novos materiais, tanto na parte de caracterização como de performance. Então, é isso que eu vou trazer hoje para vocês aqui. A apresentação está dividida em 4 temas, né? A primeira a gente fala um pouquinho de o que é uma interface eletrificada, que é a base da eletroquímica, bem como a eletrocatálise. Depois eu trato um pouco de eletrocatálise em superfícies modelo, vou falar o que é isso também, bem como a importância da transferência de massa e de elétron desse sistema. Em geral, na eletrocatálise, a gente dá muita ênfase à transferência do elétron, né? Um bom material é um material que consegue transferir facilmente elétrons, se a gente está falando de um material para aumentar a velocidade de uma reação, ou de um material que transfere elétrons de forma muito ruim, se a gente está falando do material que quer inibir um processo, um inibidor de corrosão, por exemplo, mas a transferência de massa também é bastante importante em vários sistemas. E para finalizar aqui, um pouco da parte de fotoeletrocatálise, duas vertentes que estão ganhando muita ênfase na literatura, que é utilizar duas fontes de energia, ou seja, eu consigo aplicar um potencial ao meu sistema para aumentar o efeito catalítico, mas eu também consigo ter uma fonte aí, um fóton, né, uma fonte de energia na forma de luz, que consegue potencializar a velocidade de uma reação. E juntar os dois tem trazido resultados muito, muito interessantes. Então, iniciando a apresentação, há várias formas de a gente conseguir realizar um processo em uma superfície. Aqui eu trago como exemplo a reação do CO2, né? Eu não vou falar de CO2, mas a figura aqui é muito didática para falar sobre isso. Então, a primeira etapa, se a gente quer utilizar CO2 atmosférico, a gente tem que ativar essa molécula. O que é ativar? A gente conseguir reduzir essa molécula para produtos de interesse. E aqui a gente tem basicamente 4 blocos que a gente consegue, 4 blocos que cada um mostra uma forma de fazer essa ativação. Então, aqui em cima a gente tem uma ativação térmica,
em que, em um catalisador metálico ou um sistema ácido-base, a gente vai controlar a temperatura, aqui mostrado por essa chama aqui embaixo, e essa variação da temperatura vai aumentar a mobilidade desses elétrons entre bando de condução e valência, que no metal vão estar a mesma, e vai possibilitar, então, a transferência de elétrons, no caso, para reduzir o CO2, do eletrodo para o CO2. E aí, se está ocorrendo uma reação de redução, tem que estar ocorrendo de oxidação em alguma outra parte do sistema. Mas aqui, então, o parâmetro que a gente controla, além do tipo de material, é a temperatura do sistema. Da mesma forma que embaixo a gente pode ter uma ativação por plasma, quando a gente tem um plasma que os íons ou os elétrons contidos nesse plasma vão fazer o papel da redução do CO2, né? E a gente também tem que ter aqui um processo de oxidação inverso ocorrendo. Mais especificamente sobre o que eu pretendo falar hoje, a gente pode ter uma fotoativação ou uma eletroativação. Na fotoativação, a gente vai ter, então, a radiação de um fóton no sistema, a gente vai transportar um elétron da banda de valência para a banda de condução. Esse sistema aqui é extremamente instável, esse elétron pode passar para o lumo da molécula de CO2, e essa vacância de elétrons aqui, que a gente chama de buraco, permite com que ocorra um processo de oxidação, né, uma captura de elétrons do meio. E no caso eletroquímico, essa modulação da banda de valência aqui, né, do nível de Fermi do meio metal, é feito por meio da aplicação de um potencial, ou seja, a variação do potencial faz com que eu desloque esse nível de Fermi para mais baixo ou para mais alta ou mais baixa energia, e até que ele obtenha uma determinada energia em que seja possível a transferência do elétron do metal para o CO2. Olhando um pouquinho mais, com mais detalhes, essa interface aqui de transferência de elétrons, o sistema eletroquímico é uma interface sólido-líquido. Então, do lado sólido, a gente pode ter um metal, pode ter um semicondutor, pode ter um óxido, e na parte da solução a gente tem água como solvente e um eletrólito. Em geral, a gente tem aqui íons, né? Cátions e ânions e a espécie eletroativa. Quando a gente aplica essa diferença de potencial, a gente tem, então, um alinhamento da água nessa interface e aproximação de cátion e ânion aqui devido ao campo elétrico aplicado. Então, esse sistema ele vai ter uma característica de poder transferir o elétron, dependendo do nível da banda de Fermi, do nível do homo ou do lumo da espécie que está em solução, mas esse alinhamento aqui, essa aproximação das cargas nessa interface faz com que o sistema também tenha uma característica de capacitor. Então, a gente tem a transferência de elétrons e um sistema aí, similar a um capacitor no sistema eletroquímico. Como que fica a cinética dessa reação? A cinética de uma reação interface, a velocidade, vai depender de uma constante de velocidade, concentração dos reagentes elevado às ordens parciais, alfa e beta, como na cinética convencional, e aí que a gente põe um outro termo, que eu coloquei aqui o colchete, mas não está representando a unidade de concentração, que a gente põe esse asterisco aqui, que é o sítio ativo, ou seja, é o sítio do catalisador onde a gente vai interagir com a molécula-alvo em solução e vai permitir a troca desses elétrons. Bem, a constante de velocidade vai ser uma função das espécies, ou seja, tanto do eletrodo quanto da espécie em solução, vai depender da interação entre elas, da temperatura, como na cinética convencional. Entretanto, a gente tem mais um termo aqui que é o potencial. Então, o potencial está aqui dentro da constante de velocidade cinética da reação. Quando eu mudar o potencial, eu vou mudar essa constante de velocidade e vou poder modular essa velocidade de reação. E como eu tenho passagem de elétrons, ou no sentido solução-eletrodo, ou eletrodo-solução, fluxo de elétrons no meu sistema, aqui no meu eletrodo, é proporcional a uma corrente elétrica. E a corrente elétrica é muito fácil de medir. Então, eu consigo ter um sistema, como mostrado aqui, em que eu consigo catalisar meu sistema por meio da aplicação do potencial e consigo medir a extensão dessa catálise, ou seja, a velocidade da reação, por meio do fluxo de elétrons. Então, quanto mais corrente,
maior é a velocidade dessa reação na interface. Bem, aqui como exemplo, né, como o público é variado, acho que é importante colocar esse desenho aqui. Esse aqui é um sistema eletroquímico fundamental. Basicamente, o sistema tem, no mínimo, 3 eletrodos. Então, a gente tem aqui o que a gente chama de eletrodo de trabalho, né, que na superfície dele é onde vai ocorrer a reação. Então, em geral, esse eletrodo pode ser carbono, pode ser ouro, pode ser platina, pode ser um semicondutor. Eu posso depositar um polímero nessa superfície. É muito variável. Ele só tem que ser um condutor de elétrons aqui, né? Com um contato elétrico que passa aqui dentro, e a gente tem aqui o contato com o equipamento. Eu tenho um contra-eletrodo, que, uma vez que eu tenho um processo de oxidação acontecendo no meu eletrodo de trabalho, eu tenho que ter um processo reverso ocorrendo no contra-eletrodo. E para medir isso de forma independente, ou seja, para eu falar de potencial sem deslocamentos, né, um potencial que seja próximo, né, que não dependa de variações, de perturbações no sistema, a gente põe um terceiro eletrodo chamado de eletrodo de referência, em que não ocorre nenhuma reação química na superfície desse eletrodo, e o sistema serve então de referência de potencial. E como eu havia dito antes, a minha interface, né, eletroquímica, ela vai ser dada por um componente capacitivo, que a gente representa aqui no circuito equivalente a uma capacitância, por um componente que a gente fala uma impedância faradaica aqui, que é o responsável, não é uma resistência ômica, mas sim uma resistência à transferência do elétron na interface. E a gente tem a resistência da solução, ou seja, o meio apresenta uma determinada resistência, e uma resistência externa, que é dos componentes eletrônicos aqui, que em geral é muito baixo. O potencial que a gente aplica, então, é o potencial que a gente está aplicando na superfície, mais os produtos da corrente vezes a resistência da solução. Se a gente tem uma solução um bom condutor na solução, o termo R aqui é baixo, potencial aplicado muito próximo do potencial que a gente tem na superfície. Então, tudo que eu mostrar de reação, a gente vai falar de eletrodo de trabalho, né? Tudo que eu mostrar está sendo referente ao que está ocorrendo em apenas uma das superfícies. Em geral, quando a gente tem uma célula, em geral não, sempre quando a gente tem uma célula, a gente tem um cátodo e um ânodo, né? Uma bateria, uma pilha. Aqui, para simplificar, a gente está colocando todos os processos não de interesse no contra-eletrodo, que pode ser, por exemplo, o cátodo, se eu estou falando de uma reação de oxidação no eletrodo de trabalho, e eu só olho para o eletrodo de trabalho para simplificar o meu estudo. Bom, essa então é a configuração mínima de um sistema eletroquímico, e agora a gente parte para falar um pouco de eletrocatálise em superfície modelo, ou seja, a superfície pode ser qualquer coisa, condutora de elétrons, mas algumas superfícies têm umas características muito especiais que são interessantes para o estudo. Então, é o que eu começo falando aqui. Por que estudar uma superfície modelo? O que são essas superfícies? Elas são superfícies em que a disposição dos átomos está muito bem definida. Ou seja, se a gente pegar o grupo aqui da platina, paládio, ouro, eles são cúbico de face centrada, e a gente tem 3 configurações basais que a gente chama, né? Então, a gente pode orientar os átomos na superfície nessa configuração, que a gente chama de 1-1-1, que a gente tem aqui essas 3 juntos, na configuração 0-0 e na configuração 1-0, né? Esse tipo de sistema é muito mais fácil para a gente construir modelos. Em geral, quando a gente vê modelos teóricos, a disposição dos átomos estão muito bem arranjadas na superfície, o que não condiz com o material se eu não tiver um controle da síntese para deixar os átomos nessa configuração. Em geral, o que a gente tem na superfície é uma mistura desses planos basais. Além disso, esses sistemas, eles podem permitir que a gente tenha insights de como sintetizar materiais para expor essas determinadas faces, dependendo da catálise dela. Então, aqui eu trago o chamado triângulo estereográfico, em que as bases dele estão os planos basais do grupo FCC, e a gente pode sintetizar nanomateriais que exponham essas faces. Então, por exemplo, uma nanopartícula de platina octaédrica, as faces têm a configuração atômica nessa disposição aqui. Um cubo vai ter as faces com um arranjo atômico na configuração 100. E um dodecaedro rômbico aqui
vai ter na 1,1, além dos sistemas intermediários, que são misturas dele. Uma nanopartícula esférica vai ter a mistura dessas configurações, né? Aqui eu trago o exemplo de uma microscopia aqui, que a gente observa aqui, ó, o octaedro e aqui as partículas cúbicas. Então, na escala aqui, ó, de 20 nanômetros. Então, entender como uma reação ocorre numa superfície modelo permite a gente direcionar a síntese para expor uma face em detrimento à outra. Bom, como que a gente obtém o monocristal? A parte, vamos dizer assim, a forma de se obter, como foi concebido inicialmente, se a gente pega um fio de platina muito pequeno e aquece esse fio durante um bom tempo na chama, a gente vai ter um microcristal em que as faces correspondem a essas orientações. Só que esse microcristal aqui é muito difícil da gente usar na prática, porque as faces estão muito pequenas e eu não consigo isolá-las, né? Então, a estratégia é a gente fundir um fio do metal até aqui alguns milímetros, né? Essa parte de fora, ela é policristalina, ou seja, ela tem todas as configurações, só que o núcleo dela é um monocristal, né? Se ela for resfriada lentamente. Então, o que a gente faz é identificar qual é a região, aqui, o lado da bolinha que tem a face de interesse e polir essa bolinha. Então, se eu quero, por exemplo, um material que tem a face 1, 0, eu vou olhar aqui na superfície do material e entender qual que é a região em que eu estou expondo essa face 1, 0, e o que a gente vai fazer? Então, se é nessa direção, a gente vai polir o cristal nessa direção aqui. Então, todos esses átomos da superfície aqui, ó, essa nova superfície, vai ter a configuração 1, 0, né, nesse arranjo aqui. Então, no final, o que a gente tem é essa bolinha de platina polida em uma das faces. E essa face aqui tem uma determinada forma, um arranjo cristalográfico dos átomos. Para o sistema eletroquímico, a gente põe em contato nessa configuração de forma que o eletrólito só toque essa região do sistema e não entre em contato com as outras configurações. Bem, qual que é a resposta? Aqui eu tenho um voltammograma cíclico, que é a variação do potencial enquanto a gente mede a corrente de uma platina policristalina. Se eu colocar toda a bolinha de platina dentro da solução, eu vou ter esse perfil aqui. Nessa primeira parte, a gente tem em baixo potencial adsorção, né, em meio ácido, adsorção de próton na superfície da platina, nessa região aqui embaixo, processo de redução, e aqui nessa parte de cima, o processo de oxidação desse hidrogênio absorvido. Em potenciais mais altos, eu tenho nessa região aqui a oxidação da água na superfície da platina, formando PTOH, e no ciclo na direção de diminuir o potencial, a gente tem a redução desse óxido de platina na superfície. O que acontece quando eu tenho um monocristal? Aqui eu falo, é exatamente a mesma condição experimental, o mesmo ácido, a mesma condição de pré-tratamento da superfície, a diferença é que aqui eu tenho monocristais. E a gente observa que para cada uma das faces, a gente tem um perfil completamente diferente. Todos eles correspondem à distorção de próton e à distorção de OH, só que em regiões de potenciais diferentes. Então, aqui em azul a 1, 0, a gente vê que a distorção de próton e OH ocorrem juntas, enquanto, por exemplo, na 1,1, essa é uma característica importante da 1,1, a gente consegue separar o que é a distorção de prótons, o que é a distorção de OH. E, obviamente, isso aqui tem uma estabilidade, se a gente for em potenciais muito altos, até 1,2 volts, a única que consegue manter a integridade é a platina 1,1, as outras a gente tem uma sequência de picos aqui de formação de óxidos, que desalinham essa superfície, e aí a gente passa até o que a gente chama de defeitos, né? Então, excursões a altos potenciais fazem com que essa estrutura seja destruída, e aí a gente vai tender a um perfil como o do policristalino. Então, a gente tem limites aí para trabalhar com esse sistema. Bom, nesse sistema de monocristais, a gente tem estudado a reação de redução de nitrato e nitrito em meio ácido. Basicamente, essa reação é importante
tanto no tratamento de água, como para fazer sensores, para monitorar a qualidade de água, sensores de nitrato e nitrito em vivo. Tem uma importância na ciência de superfície, uma vez que a dispersão de moléculas pequenas traz informações muito importantes para construir modelos dessas interfaces, e na eletrossíntese também, uma vez que a gente consegue aí obter produtos de valor agregado por meio da redução do nitrato. O nitrato é um resíduo, né? E a gente pode reduzir isso para hidroxilamina, que é um produto importante para a síntese, né, precursor de vários processos de síntese, ou no caso extremo, pode reduzir para nitrogênio, que é um produto bem menos tóxico do que o nitrato para o meio ambiente. Bem, o mecanismo da reação do nitrato, basicamente, é o nitrato em solução, vai se absorver na superfície do eletrodo, vai ocorrer uma primeira redução para nitrito, por isso estudar nitrato e nitrito. Esse nitrito pode se dissolver novamente para o meio, ou continuar a sua dissorção para chegar em amônia ou N2O e até nitrogênio, né? A gente está mais interessado nessa primeira etapa aqui do processo, como que é essa dinâmica de formação de nitrato e nitrito. Por quê? Aqui eu mostro a reação de redução de nitrato e nitrito nas duas superfícies modelos, né? Em duas superfícies modelos, a 1,1 e a 1,00. Vejam que aqui na mesma escala de corrente, a gente vê que a reação de nitrato em preto é muito inibida na superfície 1,1. As correntes são muito baixas aqui. Enquanto que na 1,0 ela é um pouco maior. Né? E quando a gente passa para a reação de redução de nitrito, a gente vê aqui correntes maiores de redução, né? Sendo que na superfície 1,0 ela ainda é um pouco maior do que na superfície 1,1. O motivo da baixa reatividade desse nitrato na superfície, em geral, é explicado pelo acúmulo de CO. A gente consegue monitorar as espécies da superfície e observa uma grande quantidade de NO adsorvido, que é um veneno catalítico. É difícil de reduzir essa espécie aqui, porque ela é muito estável na platina. Entretanto, quando a gente olha o mecanismo de reação, a absorção de NO para a formação desses produtos aqui solúveis, digamos assim, é um intermediário comum, tanto da redução de nitrato quanto da redução de nitrito. Então, por que a redução do nitrato é tão mais prejudicada nessa superfície do que a reação de redução de nitrito? Então, o que a gente fez foi estudar esse sistema sob o ponto de vista bem fundamental. Então, aqui eu trago a configuração, né, da disposição da superfície, na configuração 1.1, e o que a gente usou foi uma estratégia chamada knockout, site knockout, que é a gente absorver algumas espécies que são inertes à reação global em determinados sítios, para fazer com que eu consiga modular o tamanho desse sítio ativo. Então, ao invés de eu ter uma superfície completamente livre, eu tenho um sítio ativo muito mais pequeno. Uma forma de se fazer isso na platina 1.1 é por meio da dispersão de cianeto nesse sistema. Né? Então, é um estudo muito fundamental. Quando a gente coloca cianeto a platina numa solução contendo cianeto, o que a gente observa é a formação desses hexágonos aqui, representados em rosa aqui no meu sistema. É uma característica da interação do cianeto com a platina, em que a gente, então, bloqueia alguns sítios ativos e faz com que os sítios ativos da platina disponíveis sejam muito menores para absorção de espécies. Como resultado, aqui eu trago o voltammograma da platina 1.1, na ausência em preto e na presença de cianeto, o que a gente observa aqui, a gente ainda tem a interação com prótons e a interação com OH, mas agora numa região, numa corrente muito menor, em alguns casos deslocando para um potencial um pouco mais alto, devido à interação desse cianeto com as espécies, né? A corrente é menor porque a gente está diminuindo o número de sítios ativos da platina, a quantidade de platina exposta. Né? Onde eu tenho cianeto, eu não vou ter essas reações aqui com o meu sistema. Bom, como que fica, então, a reação de redução de nitrato e nitritos sobre essa superfície modificada? Aqui eu trouxe, novamente,
o voltammograma na presença de nitrato em preto, nitrito em vermelho, que eu já tinha mostrado na 1.1. E quando a gente coloca o eletrodo modificado com cianeto, o que eu observo é que a reação de redução de nitrito, aqui em cinza, ela ainda continua um pouco diferente da superfície, né, sem cianeto, mas eu ainda tenho uma determinada atividade, ou seja, eu consigo que essa reação ocorra na superfície. Entretanto, na presença da modificação com cianeto, a atividade para nitrato é zero, basicamente igual à curva quando eu não tenho nem nitrato, nem nitrito na solução, aqui mostrado em vermelho. Ou seja, a platina 1 modificada com cianeto não tem atividade para redução de nitrato. E, entretanto, essa superfície tem atividade para reação de redução de nitrito. Como que a gente interpreta esses dados e faz um paralelo com a reatividade da superfície sem estar com a presença de cianeto, né, que é basicamente uma prova de conceito. Na ausência de cianeto, a gente pode distinguir três tipos de sítio contendo 3 átomos de platina. A gente tem esse sítio aqui que é linear, então 3 átomos de platina alinhados. A gente tem um sítio com um determinado ângulo, então 3 sítios de platina aqui que tem um determinado ângulo entre eles, e a gente tem esse sítio aqui que contém 3 átomos de platina também, nessa configuração de triângulo. Quando a gente modifica a superfície com cianeto, aqui mostrado por essas azul e cinza mais escuro, né, formando os hexágonos, a gente extingue esse tipo de sítio no material. Veja, eu tenho o sítio contém os 3 átomos, e o sítio linear, e o sítio em ângulo, mas eu não tenho nenhuma condição de que eu tenha esses 3 átomos nessa configuração. Quando a gente olha para as moléculas, o nitrato e o nitrito, vejam que a gente tem uma configuração aqui de 3 átomos de oxigênio, com 120 graus, mais ou menos, entre eles, e uma configuração do nitrito angular. Veja, o nitrato também poderia se adsorver pelo um átomo de oxigênio, como o nitrito, por 1 ou 2 átomos. A gente fez DFT, isso é até plausível no sistema, mas aparentemente não ocorre, ou seja, para a reação prosseguir nesse sistema, eu preciso adsorver o nitrato pelos 3 átomos de oxigênio. E a partir daí, a gente, ou pelos 2 átomos, e ter um sítio extra de platina em que eu consiga fazer com que ocorra a reação desse átomo de nitrogênio no meu sistema. Então, voltando ao nosso mecanismo, se eu tenho uma superfície de platina limpa, à medida em que essa reação começa a ocorrer e eu passo a ter NO na minha superfície, o NO não vai ter uma configuração tão organizada como o cianeto, ele vai estar randomicamente distribuído na superfície. Entretanto, esses átomos essas moléculas de NO absorvida podem contribuir para extinguir parcialmente esses sítios de platina em que eu tenho os 3 átomos nessa configuração, fazendo com que a adsorção do nitrato não ocorra. Eu não consigo passar nitrato para nitrito. Isso explica, por exemplo, então, portanto, por que eu tenho uma atividade muito baixa para a reação de redução de nitrato, e para nitrito, mesmo formando NO, eu consigo ter uma atividade um pouco melhor. O nitrito é capaz de interagir apenas com esses sítios que tenham uma quantidade menor aí uma quantidade menor uma quantidade menor não, todos têm 3, desculpa, mas ele consegue interagir com uma variedade maior de sítios do que o nitrato na superfície, né? Então, superfícies com espécies absorvidas, como o NO, não são capazes de reduzir nitrato, mas eles podem reduzir nitrito. Ou seja, o primeiro aí gargalo da reação de redução do nitrato é a dissorção do nitrato na superfície. E essa dissorção é prejudicada quando a gente tem uma superfície com terceiros corpos, o que ocorre muito na prática. Como que a gente faz o paralelo agora para um material real, né? Eu falei das nanopartículas de platina com diferentes faces. Uma das formas de a gente sintetizar essas partículas, então a gente começa com nanocubos, e à medida que esses nanocubos crescem, eles passam
aqui para essa estrutura truncada entre um cubo e um octaedro, chegando nos octaedros. Para conseguir fazer essa síntese, em geral a gente usa um polímero na superfície. E esse polímero, resíduos desse polímero, ficam aderidos na superfície da platina, né, das nanopartículas de platina. A dissorção, então, desse polímero prejudica, por exemplo, uma reação em que precisa de vários sítios de platina, vários átomos de platina próximos para ter a dissorção inicial da molécula. É o que a gente vê aqui, ó. A gente mostra a redução de nitrato e nitrito em, agora, não mais monocristais, mas sim em nanopartículas. Em preto, a configuração cúbica. Em azul, o cubo octaédrico, que é essa espécie intermediária aqui. E em uma superfície octaédrica, que é esse final amarelo aqui. A gente vê que a reatividade muda muito entre o nitrato e o nitrito. Nesse caso do nitrito, o cubo octaédrico tem uma atividade maior. No caso do nitrato, aparentemente, os cubos, né, têm uma atividade maior. Mas a gente não pode falar apenas da superfície, né, que na configuração cúbica a gente é mais ativa para nitrato, ou a configuração cúbica tetraédrica mais ativa para nitrito. Porque a gente tem que considerar também qual que é a interação do meu polímero precursor da síntese com essas faces, que vai ser diferente. E isso pode envenenar mais ou menos a face do meu sistema, criando microdomínios, né, do sistema. Então, o material que a gente vai produzir, a nanopartícula, é extremamente importante na reatividade dessa nanopartícula. Não, mesmo ele não participando diretamente da reação, os resíduos desse material nas partículas podem causar variação da atividade. Bom, falando agora um pouco da importância, né, da transferência de massa no sistema, quando a gente fala numa célula combustível de álcool direto, a gente tem, por exemplo, oxidação de um material no ânodo, redução do oxigênio no cátodo, só que esse material, esses reagentes, tanto metanol, uma molécula orgânica qualquer, como o oxigênio, são continuamente bombeados aqui para a superfície dos eletrodos, né? A gente pode utilizar metanol, etanol, etileno glicol, glicerol, etc. Eu tenho trabalhado com todas essas moléculas aí, principalmente a comparação entre elas, né? E mais uma de destaque, que eu gostaria de destacar, que é o glicerol, um subproduto da indústria do biodiesel. A gente tem uma grande produção de glicerol, e utilizar essa molécula para determinados fins, inclusive para abastecer uma célula combustível, é interessante, apesar de ainda não ser uma realidade, mas tem uma perspectiva interessante. Ou oxidá-la para a produção de hidrogênio, como eu vou falar daqui a alguns slides. O mecanismo de oxidação do glicerol é bem complexo, passa por muitos intermediários, então o produto de oxidação máxima é o CO2, representado aqui, mas para chegar até CO2 eu preciso transferir 14 elétrons, e se eu transferir um número intermediário, entre 0 e esses 14 elétrons, eu vou ter aqui uma variedade muito grande de espécies. O que não é totalmente ruim, uma vez que essas espécies também podem ser utilizadas na indústria. Então, mesmo que não chegue a CO2, e tenha essa eficiência máxima de transferência de elétrons, os subprodutos também são interessantes para a indústria. Como que a gente controla o transporte de massa de forma fundamental? Basicamente, aquele eletrodo de trabalho que eu mostrei lá no slide inicial, a gente pode conectá-lo a um motor. Isso é inserido na célula, né, eletroquímica, e ao girar esse eletrodo de trabalho aqui, controlando a velocidade de rotação, a gente cria um fluxo aqui na superfície do eletrodo. Muito bem definido, então eu consigo modular o transporte de massa por meio da rotação do meu eletrodo de trabalho. Aqui, como exemplo, eu trago a reação de redução do peróxido, e aí a gente vê que em 14 rotações por minuto eu tenho uma corrente limite, né? Então, ou seja, aqui esse platô está me dizendo que todo peróxido que chega na superfície nessa faixa de potencial é reduzido. Então, o limitante aqui é a chegada do peróxido, não o potencial. Se eu aumento a velocidade de rotação, eu aumento a intensidade, aqui mostrando uma corrente negativa maior, então
400, 900, 1.600, 2.500 RPM, eu consigo modular, então, a corrente por meio da rotação do meu eletrodo. Quando isso é aplicado à reação de oxidação do glicerol, o que eu observo é que, com o eletrodo parado, a gente tem esse perfil de oxidação. Quando a gente faz a rotação do eletrodo, aqui em 200 RPM, o que a gente observa é um outro processo aqui, antes inibido nessa região de potencial. Né? Como que a gente explica esse tipo de resultado? Por meio do acúmulo de intermediários nessa interface. Né? O primeiro intermediário de oxidação do glicerol, quando a gente transfere dois elétrons, é o gliceraldeído. Né? Quando a gente faz o mesmo estudo com o gliceraldeído, a gente vê que basicamente não tem influência da velocidade de rotação. Para várias velocidades dá exatamente a mesma coisa. E se eu tenho glicerol mais gliceraldeído, a gente também não tem essa influência, só tenho com glicerol puro. Então, qual que é a explicação? O gliceraldeído produzido nesses primeiros estágios aqui de oxidação do glicerol, se absorve fortemente, rapidamente na superfície e atua como um veneno catalítico aqui, impedindo processos nessa região. Se eu estou beneficiando o transporte de massa, eu estou beneficiando a chegada de glicerol e a saída de gliceraldeído. Então, o gliceraldeído não fica tempo suficiente para se absorver na superfície dessa região de potencial e eu consigo ver a oxidação do glicerol. Aqui mostrando na forma de um esquema, né? A gente tem, então, aqui o glicerol se oxidando na superfície e à medida em que ele forma gliceraldeído, eu posso retirar esse gliceraldeído da superfície e ele não forma um veneno catalítico, né? A gente estudou o sistema também calculando quais são as constantes de envenenamento desse sistema. A gente observa aqui que realmente ele tem, na presença do gliceraldeído, a gente envenena muito o eletrodo, na presença de glicerol, bem menos em estado intermediário, quando a gente mistura os dois. E como que a gente pode trazer isso para um sistema real? Né? Basicamente, na célula combustível, a gente tem um sistema aqui, em que a gente tem um suporte, um catalisador emanando partícula, ele está sobre um suporte de carbono. A gente pode modular esse suporte de carbono para ele também beneficiar ou não o transporte de massa, por meio de materiais 3D, uma colaboração que eu tenho com o professor Giangallo, para fazer materiais mesoporosos de carbono. Então, basicamente, o que a gente faz é uma sílica mesoporosa, e depois, com uma fonte de carbono, a gente chega em estruturas do tipo CMK3 ou CMK5, em que a CMK3 são como se fossem esses tubos aqui da sílica preenchidos com carbono, depois a gente retira a sílica, e o CMK5 é como se a gente fosse um canudinho de carbono oco dentro, numa superfície, numa ordem de grandeza muito maior que um nanotubo de carbono, né, e com uma superfície aqui muito mais espessa que um nanotubo. Então, é um material mesoporoso. Aqui eu trago uma microscopia de transmissão do material, a gente consegue ver os mesoporos aqui, né, os tubos da configuração do CMK3, e quando a gente deposita, então, platina, desculpa, aqui antes da platina, a gente consegue fazer a voltametria, todos são carbonos, o perfil é mais ou menos igual entre as partículas esféricas e essas com os mesoporos, né? Então não é uma funcionalização do material, simplesmente uma forma, uma geometria 3D. Esse aqui é o trabalho foi o trabalho do Renato, do mestrado, está aqui nessa referência. E quando a gente põe nanopartículas de platina nesse material, né, que a gente mostra as micrografias das partículas, aqui uma de alta definição, e estuda a reação... desculpa, antes de estudar a reação de glicerol, a gente ainda recobre a platina com antimônio, que é um ótimo catalisador, esse conjunto platina-antimônio é muito bom para oxidar glicerol, que a gente tem os otamogramas para os 3 sistemas, né, que recobre praticamente toda a superfície da platina, e aqui o que a gente observa, então, é que essa variação do suporte tem uma influência na oxidação do glicerol. A gente vê que as partículas esféricas, o vulcão aqui, tem a menor atividade, o CMK3, que é o tubo preenchido, a maior atividade,
e o CMK5, que é o tubo oco, né, a uma atividade intermediária. Isso, na voltametria, se a gente deixar também longos tempos aqui, um pouco acima de uns 10, 15 minutos, no sistema a gente vê que essa relação de atividade se mantém, fixando o potencial. Como que a gente explica isso? Através do transporte, do beneficiamento do transporte de massa entre as partículas de platina, de tal forma em que eu tenho uma região que eu consiga chegar com glicerol e sair com gliceraldeído, e eu não deixo esse gliceraldeído preso aqui dentro do meu sistema, até o ponto em que ele consiga envenenar o meu sistema. Partindo agora para o último ponto do tópico, né, da apresentação, a gente fala de fotoeletrocatálise. Então, basicamente, a gente tem, quando a gente incide uma determinada radiação aqui num semicondutor, essa radiação com energia maior que a do bandgap, a gente excita o elétron da banda de valência para a banda de condução. Esse elétron pode servir para fazer um processo de redução, e essa deficiência de elétrons aqui pode servir para capturar um elétron da solução, né? Num sistema eletroquímico, o que a gente faz é controlar o potencial, e a gente pode direcionar esse fluxo de elétrons aqui numa direção preferencial. Então, ao invés de eu ter o processo de oxidação e redução na mesma nanopartícula, eu posso, por exemplo, retirar os elétrons do meu semicondutor e utilizá-los no contraeletrodo, e esse semicondutor aqui no meu eletrodo de trabalho vai servir somente para um processo de oxidação, em que eu consigo ser muito mais específico e ainda potencializar o efeito desse material. Por isso, fotoeletrocatálise, né? A gente pode oxidar água, que é o que tem sido feito há um bom tempo nesses semicondutores, mas a gente também pode oxidar biomassa, como o glicerol, né? E obter produto de valor agregado e obter elétrons para formar hidrogênio. Então, aqui da fotossíntese, a gente gera derivados da biomassa. Se eu oxidar a biomassa num sistema como esse, eu posso produzir hidrogênio, eu posso pegar esse hidrogênio e usar numa célula a combustível para fornecer eletricidade, né? E a oxidação aqui do sistema, aqui eu retornei a oxidação do orgânico para o CO2, né? E aqui a gente tem como produto água. Então, o transportador de energia vai ser ou a biomassa, para ser oxidada nesse sistema, ou o hidrogênio para ser utilizado na célula combustível. A fonte de energia primária é o sol, né? Ou seja, eu estou transformando energia solar em energia elétrica, mas por meio de uma cadeia que eu consigo armazenar essa energia, ou na forma de biomassa, ou na forma de hidrogênio, né? Então, aqui eu trago dos trabalhos feitos pelo grupo, oxidação de glicerol em hematita, que não vou entrar em muito detalhe da caracterização, só vou falar que a gente consegue hematita formando um filme de ferro em cima do FTO, e oxidando esse ferro a alfa-hematita, que a gente por meio do aumento da temperatura, e aqui a gente vê, então, a hematita caracterizada para saber que é ela. Aqui, a microscopia, né, em cross-section, ou seja, aqui eu tenho vidro, aqui eu tenho o FTO, e essa camadinha aqui de cima é a minha hematita, aqui o top view, olhando aqui a estrutura globular desse material, e aqui a célula fotoeletroquímica é uma célula eletroquímica, com a diferença que a gente tem uma janela de quartzo aqui, em que eu consiga fazer a radiação através do simulador solar, com potência controlada, na superfície do meu eletrodo para promover a reação. E aqui eu trago, então, os fotogramas cíclicos da hematita. Na ausência e na presença de glicerol, então aqui a gente observa já correntes de oxidação em potencial relativamente baixo, oxida tanto água quanto glicerol, a atividade para glicerol é melhor do que a para água. E se a gente faz um pulso intermitente de luz, a gente tem, então, quando eu irradio o sistema com luz, eu tenho corrente, quando eu apago a luz, a corrente vai para zero. Isso mostra que é um sistema fotoeletroquímico, eu não estou tendo uma reação puramente eletroquímica na superfície do meu material. A gente pode fazer a reação em várias temperaturas e utilizando a equação de Arrhenius, calcular a energia de ativação para vários potenciais. A gente vê que, à medida que a gente aumenta o potencial, diminui a energia de ativação, e uma energia de ativação relativamente baixa.
provavelmente porque a gente tem presença de radicais nesse processo, né? A gente também pode utilizar a espectroscopia na região do infravermelho para analisar o que está acontecendo nessa superfície aqui, analisar os produtos, assim como a gente pode utilizar, coletar uma amostra dessa superfície e analisar por HPLC. Então, aqui, o infravermelho mostra, é difícil a gente distinguir todas as espécies do infravermelho, mas quando a gente faz HPLC, a gente observa que é a presença de glicerato, glicolato, lactato e formato. E as bandas do HPLC, o que é importante, né, do infravermelho, mostram que esses produtos ocorrem em toda a região de potencial. Então, é mais difícil a gente coletar alíquotas de HPLC e pegar essas alíquotas e analisar todas elas, mas no HPLC é mais fácil em função do potencial, então a gente vê que não muda a seletividade da reação em função do potencial. O que a gente está formando? Basicamente, então, por esses produtos aqui, a gente está formando ácido glicérico, que em meio alcalino está como glicerato, a gente está formando ácido glicólico, que em meio alcalino está como glicolato, a gente está formando ácido fórmico, em meio alcalino na forma de formato, e o lactato é produto de uma reação química de hidroxiacetona com o meio. Então, a gente está oxidando esse grupo OH do glicerol, formando de hidroxiacetona, e eu estou vendo lactato. Então, o que a gente vê aqui, a gente pode oxidar os grupos laterais, a gente pode oxidar o grupo central da molécula de glicerol. Como que isso ocorre, né? Ou qual que é a proposta? É que, uma vez absorvida na superfície, essa reação vai ter uma baixa seletividade, porque dependendo em qual sítio da hematita a gente tiver excitação do elétron, eu vou formar o buraco aqui, né, a deficiência de elétrons, e eu vou capturar elétrons de diferentes ligações do glicerol. Então, dependendo de onde ocorre a excitação, da formação do paraelétron-buraco, eu vou ter uma quebra da molécula, ou uma oxidação da molécula em um ponto distinto. Como isso daqui não é controlado, eu tenho aqui uma variedade grande de produtos, né, pelo menos 4, em comparação com todos os possíveis é até pouco, mas a gente vê que a gente não tem aqui uma diferença muito grande entre eles. O glicolato se destaca um pouco mais, mas os outros ainda são da mesma magnitude aqui, então não tem uma boa seletividade para esse processo. O segundo e último material que eu vou apresentar para vocês, eu estou com 45 minutos aqui de apresentação, é CDS, né, sulfeto de cádmio, que também é um semicondutor interessante, apesar dos problemas de contaminação do cádmio, como sistema modelo, ou como molécula, como filme, para ser utilizado como um protetor para evitar a sua corrosão, é um sistema muito interessante. Então, nesse caso, ao contrário da hematita, que é feito por meio da formação ou da oxidação do ferro, aqui a gente faz a síntese dentro do micro-ondas, com os precursores de enxofre e de cádmio, e a hora que a gente aquece a 80 graus por 2 minutos, a gente já tem a formação do filme de sulfeto de cádmio. Aqui a caracterização do sistema, né, tanto espectroscópico, aqui na região do UV visível, para determinação do band gap, aqui determinação da capacitância para determinar o potencial da banda de condução, aqui Raman e DRX, só para confirmar que obtemos sulfeto de cádmio, e aqui a microscopia mostrando, então, o vidro, o FTO, que é o nosso suporte, e aqui o CDS em cima desse suporte, mais ou menos aqui com 900 nanômetros a espessura do fio. Quando a gente aplica isso para a oxidação da água de glicerol ou de sulfito, que também é uma molécula modelo para estudar a reatividade do material, a gente vê que tem diferença de reatividade. Como que eu entendo isso? O material é muito ruim para oxidar água, as correntes aqui próximo de zero, que eu quase não vejo a atividade para a água. Ele é melhor para oxidar glicerol, então aqui a diferença entre a atividade para a água e para glicerol é bem maior do que quando a gente tinha para hematita, que era próximo, mas esse material ainda não está no topo da sua atividade. Eu estou formando muito paraelétron buraco que não está sendo utilizado
para oxidar o glicerol. Como que eu vejo isso? Quando eu ponho uma molécula que é facilmente oxidada, sulfito para sulfato, a gente poderia obter correntes ainda muito maiores. Quando eu comparo moléculas orgânicas, aqui eu tenho metanol, etileno glicol e glicerol. A gente também vê diferença de reatividade. Interessante é que metanol é a molécula menor, né? E ela tem a pior atividade. A gente tem uma diferença, uma quantidade menor de elétrons que precisam ser trocados para formar CO2, e ela tem a pior desempenho, o que mostra que a gente não está chegando a CO2, a gente está parando nos intermediários. E o melhor deles aqui, principalmente em baixo potencial, é o glicerol. Aqui, as curvas em longos tempos, né, fixo potencial imenso ao longo do tempo, a gente vê aqui performance para metanol inferior à dos outros álcools. Aqui eu trago as reações teóricas, né, por meio da termodinâmica, está na forma de redução. Então, a gente tem oxidação da água, oxidação de metanol, oxidação de etileno glicol, de glicerol e de sulfito a sulfato. E o que a gente observa é que, para os álcoois, os potenciais termodinâmicos são muito próximos um dos outros, sugerindo que essa variação da atividade é um problema cinético e não termodinâmico. Utilizando os dados da caracterização, que eu falei que a gente calculou band gap e banda de condução, eu posso reconstruir o diagrama de energia. Então, eu tenho que, por meio do VVIS, que o band gap é 2,4 electronvolts, por meio do Mott-Shot, a gente consegue determinar que o potencial da banda de condução é cerca de menos 1 volt, então o potencial da banda de valência é 1,4 volts. Então, o elétron vai sair da molécula e vai para essa banda de valência que está deficiente em elétrons. Quando a gente olha para a água, a gente vê aqui que o delta de energia é pequeno, mas os orgânicos o delta é maior. Mas todos eles estão muito próximos, como eu havia dito, o que não justifica essa diferença grande de atividade, por exemplo, de glicerol, etileno glicol e metanol, quando a gente olha aqui os potenciais. Bom, quando a gente analisa os filmes depois daquela eletrólise prolongada, lá 1 hora, em 0,6 volts, a gente observa que os filmes inicialmente tinham 900 nanômetros, né? A gente vê que o sulfito, o filme diminuiu a espessura, mas mesmo assim a gente ainda tem filme. Para glicerol, a gente tem a menor diminuição, mas essa imagem aqui a gente tem que olhar com cuidado, uma vez que a quebra do filme para fazer a microscopia não está exatamente planar, então eu tenho 2 planos aqui, é difícil a gente falar de tamanho, então eu só vou concluir que a gente ainda tem uma espessura de CDS, a gente ainda tem CDS sobre o sistema, assim como a gente tem CDS no caso do metanol, apesar da sua baixa atividade. E para a água, de forma surpreendente, o filme vai todo embora. Ou seja, a água, além dela ter uma atividade ruim, ela ainda não previne a fotocorrosão, a gente tem uma dissolução do sistema, que é mais um ponto positivo para a gente usar os orgânicos nesse sistema. Além de eu ter uma atividade maior, como, por exemplo, para glicerol e para etileno glicol, quando a gente olha o filme após a sua utilização, a gente corroeu menos esse filme, a gente perdeu menos sulfeto e menos cádmio para o sistema, do que no caso da água, que todo o filme foi embora. Bom, como conclusão, estudos fundamentais em superfícies de modelos ou com transporte de massa controlado são importantes para entender processos complexos. E esses processos complexos, então, são aplicáveis a sistemas práticos, além do material, né, do catalisador, do material do catalisador. O suporte também desenvolve um ponto importante ali na taxa de reação, e o acoplamento entre a foto e a eletrocatálise pode ser uma alternativa interessante ao uso de metais nobres. A gente está falando aqui de utilizar óxido de ferro, no caso da fotoeletrocatálise, ou mesmo CDS, a gente tem outros materiais menos nobres, como o vanadato de bismuto, e do outro lado, para a eletrocatálise pura, a gente está falando de platina, né? Então, para falar em sistemas aí de alta produção desses compostos,
seria uma alternativa interessante no futuro. Para terminar, eu gostaria de agradecer, então, além do convite da pós-graduação de vocês em Ciência dos Materiais, as agências de fomento, né? A FAPESP, CAPES e CNPq, além de alguns projetos em parceria com FAPESP e empresas, o CDMF, que é por meio do CEPIT, que a gente tem aqui, financiado também pela FAPESP, que possibilita, né, a caracterização e o uso, a fabricação, caracterização e teste desses materiais todos no nosso laboratório. E para terminar, eu gostaria de deixar aqui uma propaganda. A gente lançou esse mês, eu mais 3 professores da analítica, um livro sobre eletroanálise, aspectos teóricos e práticos. E nesse livro a gente tenta deixar explicado de forma simples como que a gente pode utilizar a eletroquímica, né, tanto para utilizar em sistemas eletroanalíticos, como para testar materiais aí, né? A ênfase é eletroanalítica, mas o sistema eletroquímico é o mesmo, e o fundamento da técnica é a mesma. Então, deixa a propaganda aqui do nosso livro. Eu gostaria de agradecer também a todo mundo que está ali atrás da tela me assistindo. Aqui está meu e-mail de contato, se alguém quiser entrar em contato no futuro, fique à vontade, mas antes do contato futuro, eu estou aqui aberto à discussão e algum ponto aí que vocês não tenha ficado claro para vocês. Muito bem, muito obrigado pela aula de eletroquímica que você acabou de nos presentear, Elton. Mais claro seria difícil de obter, sabe? Assim, eu já vi várias apresentações de eletroquímica, então fico muito feliz de ter tido esse presente. Eu que agradeço. E muito interessante o trabalho, né? Eu vou lançar a primeira pergunta, mas eu vou deixar o pessoal aí refletindo, pensando aí já nas perguntinhas deles. Ok. Eu queria fazer uma pergunta com relação a como que você pega esses seus trabalhos, seus estudos, que trazem uma característica bastante fundamental e muito específica, que é importante, como é que isso conversa com alguma coisa já indo para aplicação, indo para uma possibilidade de uso em mercado? Eu vi que você tem aí algumas parcerias, por exemplo, com a Shell. Como é que funciona isso? Vocês conseguem, de alguma maneira, trazer próximo essa parte muito fundamental para alguma coisa aplicada? Sim, mas são vários passos, né? Não é você sair do fundamental e chegar na indústria diretamente, né? Quando eu estou olhando para o fundamental, eu estou falando de viabilidade de uma coisa que vai ocorrer daqui a 20 anos ou mais. Então, a gente está tentando resolver um problema, ou talvez criar uma teoria que isso possa desencadear o desenvolvimento de um material. Então, quando eu falo que o tamanho do sítio ativo importa para um sistema, o que eu estou falando é, olha, quando vocês forem desenvolver um método para sintetizar nanopartícula em grande quantidade, esse método não pode ter um polímero que se absorva fortemente na nanopartícula, né? Qual polímero você vai usar? Não sei, mas o que eu estou falando é que você tem que tomar. Não é só algo barato, algo que eu consiga fazer 1 quilo por hora de nanopartícula, porque não vai chegar a isso nunca, mas eu ainda tenho que tomar cuidado com o depois, né? Então, esse é um ponto que o estudo fundamental traz. Por exemplo, o transporte de massa. Falou, olha, tem um ponto importante também, não é só bombear a espécie para a superfície, talvez a microestrutura importe. Aí tem uma análise de custo, a pessoa pode falar, olha, tá, mas eu vou perder 30% de rendimento se eu não tiver um material microestruturado com transporte de massa, mas para eu fazer esse material eu aumento o meu custo em 50%. No balanço, vale mais a pena eu deixar do jeito que está. Aí você fala, não, tudo bem, é uma questão financeira, não científica. O que a gente atenta isso existe.
Então, eu tenho esse problema. Em relação à foto, é um problema muito grande. Vocês já viram eletrolisadores industriais? Ou seja, assim, eu mostrei um, né? Então, é um cátodo, um ânodo e uma membrana que separa. Na prática, isso são, sei lá, uns 100, uns 50, 100. Então, um do lado do outro, assim, como se fosse um calhamaço de folhas. Para o sistema eletroquímico, eu tenho os canais que injetam os reagentes e tiram os produtos. Quando eu falo de foto, apesar de ser muito interessante, eu tenho que mudar completamente a configuração disso, porque os do meio estão no escuro, não estava claro. Então, é outro problema que parte aí vai mais para a engenharia do que para a parte fundamental. De novo, o que a gente traz? Olha, existe essa possibilidade. Né? Pode ser que seja interessante. Além disso, quando a gente começa a pegar um sistema, fala, não precisa ter uma modificação muito grande para chegar numa parte prática, né? Fala, ó, só falei um pouquinho do suporte, mudei uma estratégia de síntese do método que já é viável. Quando a gente vai tentar aplicar isso, a gente faz, então, faço um eletrodo pequeno, em que minha corrente é pequena, então minha queda ômica é pequena, aquele termo IR que eu falei lá no começo. Quando eu começo a aumentar o tamanho do eletrodo, eu estou aumentando minha corrente global. Isso já me dá um problema que eu posso ter resistividade, o potencial que eu aplico ser diferente do potencial da interface. Se eu tenho um eletrodo muito grande, eu preciso garantir que em todas as partes do meu eletrodo tenha o mesmo potencial. Senão eu começo a corroer algumas partes e deixar as outras, né, corroer mais umas do que as outras. Então eu vou colocando dificuldades adicionais que eu tenha que resolver. Qual que é a questão? Então vamos parar de fazer estudo fundamental e vamos partir logo para o prático, né? Vamos montar um eletrolisador grande aqui com um eletrodo de 1 metro quadrado e já vou testar o final. Qual que é o problema desses? Quando tá defeito, ou quando a gente quer propor algo novo, a gente tem tanta variável junta que se o desempenho é ruim, eu não faço ideia de onde está vindo. Né? Então, fazer essa estratégia do topo para baixo, né? Olho o todo e tento ver como que a soma das partes estão criando aquele problema, é muito difícil a análise. Então, a gente faz de baixo para cima. A gente pega um sistema simples, modelo, e vai criando camadas de complexidade até chegar no prático, que, obviamente, é bem mais complicado do que esse modelo que a gente estuda, né? Acho que consegui. Perfeito, de forma excelente aí, conseguiu trazer aí vários aspectos aí importantes para a gente imaginar aí como que um trabalho fundamental pode conversar com uma área mais aplicada. Então, assim, eu estou contemplado. Agora eu vou abrir aí para as pessoas, para o pessoal aí, para os alunos, se quiserem fazer comentários, perguntas, por favor. Vai lá, Giovanni. Naquela parte do eletrodo de platina, por que colocou cianeto? Especificamente cianeto, se é um pouquinho tóxico, cai no ambiente, um aluno... Então, esse é fundamental. Por que cianeto? Porque aquela estrutura de hexágono que eu mostrei só ocorre com cianeto. Isso foi feito no final dos anos 80, começo dos anos 90, e realmente estudo fundamental, como que uma espécie se absorve na superfície. E observaram aquelas estruturas. Até então, parecia só uma particularidade do sistema, bonito para a gente colocar na capa, no fundo de tela do computador. Mas aí, no começo de acho que 2006, o primeiro trabalho que eu vi sobre isso, um pesquisador, ele estava na Espanha, hoje ele está na Escócia, o Ángel Cuesta, ele mostrou que quando a gente coloca isso é uma sonda em que eu consigo diminuir o tamanho do meu sítio ativo de forma atômica. Né? Então, poderia ser qualquer coisa. Por que cianeto? Porque ele forma os hexágonos e extingue aquele sítio de três átomos juntos. Né? Ele tá funcionando como um terceiro corpo. Ele não tem reatividade para a superfície.
Eu poderia fazer um estudo, por exemplo, com um eletrodo, já partir de um eletrodo envenenado com NO. A dispersão do NO, apesar de não formar os hexágonos, vai ser tão forte quanto a do cianeto na superfície. E o NO é um intermediário da reação. Só que aí eu tenho algo randômico, né? Eu não tenho uma estrutura bem definida no meu eletrodo, então eu não sei o que está acontecendo. Então, fica muito difícil construir um modelo. Enquanto a gente fez para aquela estrutura, em colaboração com a Unicamp, a gente conseguiu simular por DFT. E para eles é muito fácil, porque a estrutura se reproduz, né, ao longo da superfície, então ele faz um, e depois isso espelha nos demais. Isso vai chegar no sistema experimental? Não, nunca, não vou pôr. O ponto é, a partir da informação que eu tenho do fundamental, eu consigo ver a importância de como um terceiro corpo pode inibir uma reação, como que ele impede a reação já nos primeiros etapas, nem absorve, né, se eu tenho a superfície muito recoberta. Mas a gente fica preocupado quando mexe com essas coisas no laboratório, assim, é tóxico. A vantagem é que a gente faz a absorção numa solução de cianeto de potássio em meio neutro, e você vê, a redução ocorre meio ácido, né? Só que a absorção de cianeto na platina é tão forte que você põe o eletrodo em meio ácido e o material é estável. Esse cianeto não sai da superfície. Ele só vai sair quando eu ponho o eletrodo na chama, que aí ele aquece e vai embora, mas aí a quantidade já é tão pequena, né, uma monocamada no eletrodo, que e vai queimar e vai formar outras coisas, né? Não vai sair na forma de cianeto. Obrigado, professor. Leonardo. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Só tirar uma dúvida, falando sobre o processo como um todo, como o professor explicou ali de alguma aplicação, né, de um projeto de laboratório e uma aplicação. Não sei se vocês levam em conta também se caso acontecer a geração de algum resíduo, tanto da forma de um projeto piloto ou talvez uma aplicação maior, se gera algum resíduo, se é tratável, se é reutilizável. Você fala que os produtos da minha reação ou utilizar como resíduo? Se durante algumas reações é gerado algum pequeno resíduo. Dessas que eu trabalho aqui. Isso, aham. Os produtos, se a gente for olhar aqueles produtos de oxidação do glicerol, vamos pensar no glicerol, né? Eu tenho a possibilidade de utilizar o lactato, o gliceraldeído ou o ácido glicérico na indústria também. Então, seria uma eletrossíntese, né? A gente não está focando muito nisso, porque a gente já pega o glicerol, né? Se a gente for pensar na produção brasileira de glicerol, já é um resíduo. Então, muito está sendo queimado. Porque não tem o que fazer, queima e gera CO2, que é a pior destino que a gente pode dar para um resíduo, né? Tem que colocar energia, estou formando CO2, não estou utilizando para nada. Então, se a gente gera qualquer coisa, mesmo que o final seja esse, eu não estou conseguindo lidar com esse resíduo e vou ter que queimar. Eu já aproveitei parte da energia do glicerol para formar o hidrogênio. A quantidade de material que a gente gera é muito pequena, então não justifica fazer uma planta piloto, fazer um sistema de tratamento, né? Os eletrodos são de 1 centímetro, mais ou menos, e a hora que a gente vê a formação, as quantidades formadas é micromolar. Então, é uma quantidade muito pequena que justifique aí a gente dá o destino correto, né? Não vai para a pia. Mas a gente usa aqui o tratamento de resíduo do campus para descartar Mas o volume é bem pequeno material. mesmo, né? Sim. Porque para mim é vantajoso. Por quê? Porque eu evito esses problemas de queda ômica. O simulador solar também, a gente tem... senão eu precisaria de um simulador muito grande, de uma janela de quartzo muito grande. Então, eu só estou aumentando a complexidade do meu sistema, sendo que o objetivo é estudar
o material em si, e não essas outras, esses outros, não problemas, mas características que surgem quando a gente aumenta o tamanho dele. A gente não está nessa faixa pré-piloto. O que a gente tem aqui, por exemplo, a professora Lúcia tem uns trabalhos de tratamento de resíduos com esses materiais. Então, o reagente dela é um resíduo de indústria. Então, sim, interessante. ela tenta degradar o resíduo utilizando esse tipo principalmente a parte foto, né? Degradar o resíduo por meio da reação fotoeletroquímica. Aí sim se analisa o produto e vê o que dá. Aliás, em fotocatálise, isso é uma área muito, muito ativa, né? Nanopartícula de semicondutor dispersa na solução, e aí você irradia a luz e tem o tratamento. Que aí sim, quando você pensa no escalonamento do sistema, você pode, se o seu material não é tóxico, você joga esse material numa represa de decantação e deixa a luz do sol agir, e você está degradando o resíduo quando ele está... Não, eu só perguntei mesmo porque como tem projeto com parcerias em indústrias, né? Então, geralmente, o pessoal quer reaproveitar tudo, né? Então, se possivelmente gerar algum tipo de resíduo, volta no sistema, né? Esse que a gente tem com a Shell está particularmente interessado em hidrogênio. Então, a oxidação do orgânico é uma alternativa para oxidar a água e fornecer esses elétrons para a redução do hidrogênio. Sim, tá certo. Obrigado, professor. Não. Mais alguém, gente? Perguntas? E alguém escreveu, vamos lá. Queria saber se dá para usar o sistema de superfície modelo em pré-tratamento de superfície, como plasma para favorecer a difusão do material na superfície. Você fala, pegar uma superfície modelo e fazer tratamento dela com o plasma, e aí ver qual que é a modificação do plasma nessa superfície? Sim, dá. No fundo, o que a gente quer? A gente quer a disposição dos átomos na superfície. Quando a gente tem... Como eu trabalho basicamente com platina, para a gente ativar essa superfície, a gente põe na chama. A platina é muito catalítica, sai óxido, sai tudo, e a gente fica com a superfície limpa. Se eu tenho materiais menos nobres, eu preciso de outras formas de limpar essa superfície. O plasma é uma. Então, poderia fazer uma limpeza na superfície com o plasma. Agora, quando a gente está falando de metal, ativação, metal no estado puro mesmo, né? Ativação a gente compreende apenas como limpeza. O metal estando puro, ele vai estar na atividade máxima dele. Se eu usar plasmas de outros materiais, usar plasma de nitrogênio, eu posso inserir átomos de nitrogênio nessa superfície. E aí eu tenho uma modificação da minha superfície utilizando o plasma. Também é uma possibilidade, a única coisa que eu preciso caracterizar depois para saber exatamente o que eu tenho nessa superfície e se o tratamento com plasma não degradou essa estrutura da platina. Se a gente aumenta o potencial, eu bagunço toda a superfície, ela volta a ser policristalina, eu tenho que colocar na chama de novo para ativar. Então, dependendo da intensidade do plasma, aí eu posso causar modificação nessa superfície. Superfície modelo tem muito estudo na física para a interface sólido-gás, que aí a gente coloca o monocristal dentro da câmera, faz vácuo e limpa essa superfície com um feixe de argônio ionizado, que vai ser alguma coisa aí correspondente, né, seria similar ao plasma, não é,
mas você joga átomo de grande energia ali para ir tirando camadas do eletrodo e deixar ele limpo. Isso tem muito estudo, anos 80, anos 90, na literatura era bem ativo esse tipo de processo. Em 2007, o Gerhard Ertl foi laureado com o prêmio Nobel, e uma das contribuições dele era reações em superfícies. E ele utilizou muito superfície modelo no início dos anos 90 para entender a reatividade né, para entender como que ocorre a absorção de oxigênio e principalmente como ocorre a síntese da amônia. Tem bastante contribuição nessa área, então tem bastante trabalho aí que é possível. Quem tiver interesse pode procurar.